nome dessa sinopse é O Cruzamento. Diante da infinita quantidade de caminhos por serem escolhidos, o preferencial ficava no leste da pequena cidade, lá onde as planícies dominavam, lá onde estava o cruzamento. Naquela tardinha iluminada pelo sol poente, descia a colina uma menina. Foi pela esquerda. Foi pela esquerda. O menino que observava foi pela direita. Ao longe, ambos olham para trás, acenam e continuam, agora na escuridão de seus caminhos. Essa história conta perante ao cruzamento o motivo pelos dois não terem seguido em frente. Ok, eu acho interessante esse contexto do cruzamento. Parece uma história de mistério, talvez numa pegada meio terror ou meio suspense ou algo do tipo. E aí, né, a depender de como vai ser o modo como vai ser trabalhada essa história, né, nessa temática, pode variar completamente. Mas eu consigo imaginar uma história bem interessante que gira em torno do lance desse cruzamento e talvez de mistérios que acontecem nele e que essas crianças talvez vão saber, ou pelo contrário, as crianças vão sumir e aí o foco vai ser nos pais dessas crianças descobrindo o que é esse cruzamento, o que acontece, o que aconteceu com as crianças e tal. E aí você tem todo um roteiro já de terror aí em cima disso, né? De uma investigação e tal, de nossa, as crianças passaram nesse cruzamento e desapareceram, etc. Então assim, tem muitas possibilidades do que dá para ser trabalhado nessa história. Particularmente eu gosto da ideia de mostrar, né, que tem alguma coisa estranha nesse cruzamento, as crianças começam a perceber isso e elas vão meio que investigar, meio que descobrir e tal. Como eu disse, particularmente eu gosto dessas histórias onde a gente tem uma história de terror ou algo assim, e a gente coloca crianças nesse contexto porque o grau de risco fica maior e particularmente a questão da criatividade e ingenuidade das crianças, eu acho mais interessante dentro desse tipo de história. O adulto ele é mais travado, ele é mais cético, então cria várias premissinhas que você tem que preencher numa história para você poder contar essa história. Uma criança não. Por ela ser mais ingênua, por ela ser mais imaginativa, é mais fácil você ir ali e é mais fácil de você ficar na dúvida. Se é a criança que está imaginando coisa, você tem alguma coisa de fato ali. Quando é um adulto, a coisa ela fica um pouco mais direta, porque, né, entende-se que o adulto, em geral, vai ser mais cético, e se ele está comprando aquela ideia de alguma coisa sobrenatural, automaticamente aquela coisa ou é verdade, ou a gente vai ir para um lado mais de alucinação, de esquizofrenia, de algum problema psicológico, alguma coisa assim. Então, geralmente, a gente tem essas caixinhas muito bem definidas quando a gente fala de adulto, e particularmente quando a gente coloca a criança no contexto de terror e suspense, eu acho que fica mais amplo o escopo e, na minha opinião, pura e totalmente a minha opinião, eu gosto bastante de acompanhar. E eu gosto bastante de ver como certas situações do cotidiano, que seriam situações normais, cotidianas, né, como eu disse, para adultos, acabam sendo situações que são vistas de forma completamente diferente para crianças, né? Então, por exemplo, ir até esse cruzamento em determinado horário da noite para uma criança, para duas crianças é um completo desafio. Você tem que conseguir sair de casa, você tem que tomar cuidado para não acordar seus pais, etc. Você tem a questão de como que a criança vai fazer esse planejamento, lembrando que é uma criança. Então, uma criança não é um mini gênio da CIA ou do FBI que vai conseguir criar um plano extremamente mirabolante, né? Ela vai criar um plano ali com a limitação dela e tal. Então, eu particularmente acho interessante quando a história é contada desse ponto de vista. Existe uma vertente que seria você realmente contar a história do ponto de vista do próprio cruzamento. Então, seria talvez uma história mais curta, às vezes dá até para ser uma história sem fala, ou com a fala das crianças, mas só focando no que acontece no cruzamento especificamente. É um jeito bem interessante de contar a história, um jeito bem experimental. Tem vários quadrinhos brasileiros que se aproveitam desse jeito experimental de contar as coisas, né? Tipo, para fazer uma história realmente diferenciada daquele modelo e daquele tipo padrão, né, de jornada e tal, e de estrutura narrativa. Então seria uma história onde, por exemplo, você só focaria realmente no que acontece ali no cruzamento. Então você começa a história com o cruzamento, mostra as crianças chegando, mostra a interação ali que elas vão ter naquele cruzamento e vai continuando só mostrando o que acontece naquele cruzamento. Claro que aí você vai ter que ter um certo repertório de ângulos de cena e coisa do tipo para a história não ficar extremamente parada, né? Você não pode deixar a história mantida no mesmo ângulo do cruzamento e só mostrar sempre o que está acontecendo, porque a história vai ficar monótona. E aí você, para, por exemplo, compensar
essa monotonia da história. Você teria que compensar muito em roteiro e em falas muito bem estruturadas e escritas, para que essas falas e esse roteiro ali compensasse a falta da narrativa visual na história, já que a narrativa visual ficaria como se fosse uma câmera de segurança parada que só mostra o que está acontecendo ali. Inclusive, é um modelo de história que funcionaria muito bem para um vídeo ou para alguma coisa assim, né? E considerando o jeito como seria, daria até fazer uma animação ou algo assim, porque seria um pouco mais simples fazer animação, porque você teria um ângulo, um cenário específico que você desenhou uma vez e só mostraria os personagens se movimentando naquele cenário ali parado. Mas eu acho que em animação funciona um pouco melhor, não por um longo período de tempo, também ficaria monótono se você fizesse isso por um longo período de tempo, mas eu acho que funcionaria melhor essa questão da câmera, do ângulo da cena tá parado ali, né, naquele mesmo plano específico. Você pode até repetir bastante os ângulos ao longo da sua história, mas tem que ficar variando, e aí, como eu disse, tem que ter um repertório de desenho para uma hora tá mostrando ali de cima, outra hora tá mostrando reto, outra hora tá mostrando meio de lado. Cada hora mostrar uma vertente ali, mas sempre a história se manter ali e conseguir ambientar o leitor que a história tá se mantendo ali dentro daquele cruzamento sem sair dele. Porque um dos problemas quando você começa a girar muito a câmera é às vezes o leitor se perder também em onde que ele tá. E aí, como o objetivo da história, entre aspas, né, um dos que eu imaginei aqui, seria você focar só no que acontece no cruzamento, você teria que deixar o leitor muito ciente de que a história está se passando só ali. E ciente da passagem de tempo, etc, né? Então, tipo, mostrar dia, noite, são coisas que você teria que fazer no desenho para poder demonstrar isso, para também não ficar o tempo inteiro falando no dia seguinte, um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois. Então, ter ali, como eu disse, todo um repertório de desenho dessa narrativa para poder manter a história interessante, né? E o leitor engajado nela, mesmo sendo uma história parada ambientalmente falando, pelo menos. E onde a gente teria muita elipse em relação aos acontecimentos dela, né? Elipse é quando você pula ou suprime um pedaço de tempo, um certo acontecimento ali da história, né? Então, quando a gente está vendo uma história normal, você não costuma ver o personagem no banheiro, tomando banho, às vezes só quando quer fazer alguma cena específica onde o banho, sei lá, o personagem está pensando no banho, etc. Ou quer fazer uma cena um pouco mais ete ali de uma menina no banho e por aí vai. Mas assim, tirando essas situações muito específicas, você não costuma ver o personagem fazendo certas coisas do cotidiano que não são úteis para a narrativa da história, né? Então, se um personagem está aqui e um telefone toca lá, você não vai ver o personagem levantando da cadeira, indo, virando a esquina, etc., pegando o telefone e atendendo. Você às vezes só tem a cena do personagem aqui, com o telefone tocando no fundo, e aí corta para a cena seguinte já com o personagem, por exemplo, pegando o telefone e atendendo e tal, e você conseguiu entender todo esse processo que ele fez ali. Claro, essa história tá bem ambientada ali no cenário, né? Mas você consegue entender, e é isso que funciona. E aí, numa história onde você teria a história, né, a câmera, como eu disse, entre aspas, parada ali o tempo inteiro dentro do cruzamento, você teria que compensar essas elipses com alguma explicação que o leitor não ficasse completamente perdido. Obviamente não tem como ele não ficar 100% perdido, porque você vai. As crianças chegaram ali no cruzamento, elas foram embora, você não tem como narrar a partir daquele ponto de vista o que aconteceu enquanto elas estavam em casa, etc. Mas elas podem falar um pouco sobre isso quando elas voltam e se encontram no cruzamento para ir para a escola. Então, basicamente, a história iria mostrando essas coisas assim. Então, vamos lá, por exemplo, não sei se teria a ver diretamente com o cruzamento, mas eu vou só imaginar aqui uma certa sequência numa história mais curta. Então, mostra as crianças chegando, se despedindo e tal, até amanhã, corta, mostra ficando de noite, ficando de dia, aí de manhã as crianças vêm de novo, se cumprimentam, vão para a escola, falam um pouco sobre alguma coisa que aconteceu na noite anterior, e essa fala poderia ajudar a construir um pouco mais quem são essas personagens, etc. Então, meu pai bebeu de novo, etc. E aí o outro amigo tentando acalmar a menina ou algo assim e tal. Então você já entende que tem um pai alcoólatra ali, alguma coisa assim. Vão para a escola, aí volta, aí de repente aparece só o menino depois de um tempo. Você tem algumas idas e vindas e coisas do tipo. Aparece só o menino, ele fica esperando a garota até que ele desiste, vai para a escola sozinho, volta também. Aí ele decide ir até a casa dela e tal, um negocinho. Aí pode mostrar de repente ele indo para a escola nesse dia, e antes dele voltar e ir para a casa dela, pode mostrar um carro de polícia passando. Então você vai construindo o contexto a partir do cruzamento do que está acontecendo com aquele casal. Então você consegue imaginar, o pai dela é alcoólatra, talvez ele bateu, machucou ela e tal. Só pelo contexto de mostrar
ela falar isso, o garoto não encontrar com ela e ir sozinho para a escola, e um carro de polícia passar ali, por exemplo, ou uma ambulância, ou alguma coisa assim. Então, ou vice-versa, né? Mostra a ambulância passando de noite e aí no dia de manhã mostra o garoto chega lá, fica parado esperando a menina, ela não aparece e ele vai para a escola sozinho. Você consegue entender o que aconteceu, você consegue compreender ali uma situação e meio que a história tá parada ali no cruzamento. Eu acho que é um tipo de narrativa que funciona e fica muito legal. Acredito que tem que ser para histórias mais curtas, porque realmente não, às vezes pode correr o risco de ficar muito monótono, porque a narrativa pelo ângulo é monótono, como eu falei aqui o tempo inteiro, tô repetindo já bastante, mas é bem interessante, é um contexto bem interessante. Tem um quadrinho brasileiro que é focado bem nisso, vai focando em todos os acontecimentos ali ao redor de um bar e tal. Se eu não me engano, o Rafa Pinheiro também fez um quadrinho chamado Bar. E também tem mais. Eu não sei se a premissa é a mesma, porque eu não cheguei a ler. Mas eu lembro que tinha um outro que era assim, focava realmente nos acontecimentos ali de um bar. Ficava só no bar e mostrava o que estava acontecendo ali, sem ter necessariamente um personagem protagonista como foco dos acontecimentos, né? O foco era realmente o que acontece no bar. O bar é o protagonista e todos os personagens que vão nele, frequentam ele e tal, e tem, né, os acontecimentos ali são coadjuvantes da história.